Olá, meu nome é Nelma, sou psicóloga do programa Crescendo com Qualidade e hoje vamos falar sobre ser consistente. É necessário estabelecer uma rotina com as crianças, pois ajuda a trazer segurança. A criança, principalmente as pequenas, sabe o que vai vir depois e isso faz com que elas se sintam seguras. Quando os pais são inconstantes, as crianças se sentem perdidas. Então, a disciplina e a consistência é muito importante na vida dos nossos filhos e das nossas crianças. Todas as regras devem trazer consequência. Por exemplo, se eu estabeleço que a criança tem que guardar os brinquedos antes de ir passear com a gente, com os pais, então não podemos deixar os brinquedos espalhados quando as crianças vão passear. Então é muito importante ter essa coerência, porque as crianças vão observando e vão fazendo conforme a gente vai nos comportando, não só pelas nossas palavras. Devemos sempre ter o cuidado de não ser não e sim ser sim. Mas o que é isso, Nelma? É a questão do não mudar dependendo do meu humor, né? Dependendo do meu tempo. Então, por isso que é muito importante a gente já ter estabelecido dentro de nós o que pode e o que não pode. E não ficar usando talvez todo o tempo não. É muito mais, é muito melhor, vamos dizer, né? A gente dizer o que a gente deseja para a criança, a gente confunde menos. E se não é para fazer, não é para fazer, independente do meu humor. Tudo acontece na vida da criança desde muito pequena, por exemplo, a causa e o efeito. A criança está lá no berço, tem um móvel em cima. De repente ela bate o pé e o móvel mexe. Aí a criança adora. Então ela já entendeu desde muito pequenininha a causa e o efeito. E com isso ela vai estabelecendo durante toda a vida. Então é um trabalho muito simples esse. É de observação, ela vai observando. Então, se a gente não tiver essa constância, será que elas vão observar de maneira correta? A consistência constrói a confiança. Então, as crianças passam também a ficar mais confiantes em seus pais, elas acreditam mais nos cuidadores e nos pais. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande. A gente deve valorizar o processo, não o resultado. Porque muitas vezes na correria do dia a dia eu sei como que é. Às vezes a gente fala, menino, você tem que estudar, você tem que passar de ano, tem que tirar ótimas notas, tem que tirar 9, 10. E aprender aonde fica? Então, talvez a gente poderia trabalhar isso de maneira diferente. Vamos falar para os nossos filhos: olha, se você estudar todo dia 1 hora, no final você vai aprender bastante e, consequentemente, vai tirar boas notas e passar de ano. Então, vamos valorizar na vida dos nossos filhos sempre o processo, nem não o resultado. Assim, para ajudar, porque eu sei que todo mundo no dia a dia é corrido, e até para a própria criança ver com mais facilidade, usar um quadro de tarefas. Com crianças pequenas pode ser desenhos, né? E com maiores que já sabem escrever, escrever as atividades que ela tem que fazer naquele dia ou naquela semana. A gente até pode colocar o cardápio, porque assim, às vezes, a sexta é a sexta da pizza. Então a criança sabe que sexta é dia da pizza. Mas a gente tem que lembrar que há imprevistos também. E também temos que trabalhar com as crianças que às vezes há mudanças, quando tem uma boa justificativa. Lógico, né? Isso vale para os pais, como eu disse, por exemplo, não conseguir passar e comprar pizza, como com as crianças também. Por exemplo, ela não, na regra, não pode tomar refrigerante durante a semana. E de repente ela vai almoçar na casa de um amigo, na casa de um parente, e lá tem só refrigerante eles oferecem. Então aquele dia ela não está furando a regra, porque aconteceu. Mas se tiver a opção, ela pode optar pelo suco, pela água, né? Então, assim, temos que trabalhar que às vezes acontecem imprevistos, quando são imprevistos bem justificados. Então, para a gente conseguir resultados com as nossas crianças, com os nossos filhos, é muito importante
importante ter paciência, porque eles vão testar a gente o tempo todo, porque isso faz parte do amadurecimento deles e isso faz parte também para o processo de aprendizagem. Então, quando a gente tem paciência e constância, a gente consegue trabalhar com eles as questões importantes da vida, trazendo regras claras, específicas, como eu disse, usar exemplos que não tenha muita dificuldade. Por exemplo, se é para colocar a caneta em cima da mesa, não precisa fazer um alarde todo. Você diz apenas: coloque a caneta em cima da mesa. E a criança vai aprender, vai prestar mais atenção e vai entender o que ela deseja de você. Se você conta toda uma história, faz uma reclamação, antes a criança para de te ouvir naquele momento. E uma boa maneira de você conseguir isso, você pode escrever as regras, o que você deseja para a criança, para as regras, a disciplina, a constância. Depois você descreve o motivo para ver se tem razão. Pode conversar em casa, mas sempre lembrando que a responsabilidade é dos pais. Criar as regras finais. Outra, para a gente finalizando, uma coisa importante, a constância tem que estar sempre dentro da casa com todos os membros, né? Assim, as regras têm que funcionar para todos. Mas, Nelma, e quando há pais separados, o que a gente faz? As regras importantes, apesar que eu sei que muitas vezes é difícil a convivência, pois houve a separação, é muito importante na educação dos filhos, é necessário que seja conversado as regras importantes e aconteça nas duas casas. E quando tem os avós, como que a gente faz? Quando são regras essenciais para a vida dos nossos filhos, conversamos também com os avós. Caso contrário, sabemos que os avós são carinhosos, mas eles são muito preocupados também. Então, assim, a criança também entende que às vezes sair com alguma coisa dessa maneira na casa dos avós não é fugir total. Então, vocês percebem que eu acho que o resumo de tudo isso é ser paciente, amoroso, estar bem com você e sempre lembrar para o melhor para o seu filho é ser constante e ter muito amor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!